Eu comecei a gravar aqui no YouTube em fevereiro desse ano, né? Muitas pessoas até comentaram que eu não era velha para começar no YouTube, né? Que eu vou fazer 57 anos. Eu falei assim, não, a idade é só um número, né, gente? Pelo menos eu penso assim, né? Porque tem gente que é tão novo e de visual, né? Tão novo e a cabeça de tão velho. Tem gente que é tão velho, mas a cabeça nova. Então eu falei assim, não tem tempo. Não tem tempo para você começar alguma coisa na vida. Se eu tivesse dinheiro e quisesse fazer medicina hoje, eu faria medicina hoje. Não sei, talvez não atuaria muito tempo, porque é bastante anos, né? Mas se fosse o meu sonho e eu tivesse dinheiro, eu falasse, assim, não, é meu sonho, eu vou fazer medicina hoje, com 57 anos. Quando eu acabasse, eu já estaria com mais de 60, né? Bem mais. Mas se fosse meu sonho, gente, tudo que é seu sonho, corra atrás e realiza. Igual, eu vou falar sobre um pouco da minha tatuagem, né? Teve um vídeo que eu postei que uma pessoa me chamou como foi a palavra dele? Que um nóia estava querendo saber das coisas com essa tatuagem. Então a pessoa me chamou de nóia por eu ter essa tatuagem. Teve outra pessoa que perguntou para mim o que significa essa tatuagem de borboleta. Sinceramente, quando eu fiz a minha tatuagem, eu fiz porque eu estava afim de fazer, só isso. Eu sei que tem muitos que não gostam, muitas pessoas que não gostam de marcar o corpo, tem aqueles que gostam. Então, assim, gente, hoje eu sou assim. Eu não falo mal, sabe, de quem faz alguma coisa no corpo ou de quem não faz. Eu sou assim, acho assim, que você não precisa ser radical em tudo, sabe? Deixar seu corpo feito um gibi. Eu acho assim que não precisa. Mas também a vida da pessoa, se ela quiser fazer, é a vida dela, ninguém tem nada a ver com isso. Ponto. Se ela teve dinheiro, porque tatuagem não é barato, não é caro. Se ela teve dinheiro para fazer, a vida dela, ninguém tem nada a ver com isso. Mas esse nóia que eu fui chamada, fala-se que a gente não precisa, assim, ficar preocupada com essas coisas que as pessoas vêm atacar mesmo, né? Mas, assim, às vezes eu acho uma falta de respeito, né? E a pessoa perguntou para mim o que significava as borboletinhas, né? E significa recomeço, liberdade, tem vários significados, sabe? Vocês dão um Google aí, dão uma procurada, que vocês vão ver o que significa essa tatuagem de borboleta. Quando eu fiz, eu nem procurei o que significava. Depois que eu fui pesquisar para ver o que significava, e falei, vou fazer, né? Então, assim, antes eu não fazia nada, porque era tudo assim, eu não podia cortar o cabelo, eu não podia fazer nada. E hoje, falo assim, lógico que Deus está acima de tudo, né? Mas eu falo assim, gente, hoje não tem aquela pessoa limitando a minha vida, como eu tinha, sabe? E quando eu era criança, eram meus pais e a igreja. Minha mãe não era muito, não. Minha mãe já era mais liberal. Mas meu pai era mais limitante, sabe? E por causa da igreja também, né? Que ele era presbítero da igreja. E assim, eu fui muito limitada depois pelo meu ex-marido. Fui muito limitada. Quando eu saí desse relacionamento, eu falei, eu vou cortar meu cabelo, que foi... Eu não ligo para cabelo, tá? Se cabelo é longo, cabelo é curto. Tem dia que eu tô com muito calor, e eu falo, eu vou cortar. Tem gente que fala, mas eu não consigo cortar o meu cabelo, porque meu cabelo... Tudo bem. Mas eu falo assim, gente, eu não ligo, porque cabelo vai crescer de novo. Então, assim, eu nunca me apeguei a essas coisinhas. E a tatuagem eu fiz por qual motivo? Eu fui em Salvador e me pintaram, fizeram uma tatuagem de rena, que saiu menos de uma semana. E eu achei bonitinho, né? E eu falei assim, eu acho que eu vou fazer. Mas eu fiquei bastante tempo mesmo pesquisando, procurando o que eu ia fazer, porque eu não queria nada que fosse apologia a alguma coisa, né? Eu falei assim, não vou tatuar meu corpo com apologia a algo. E eu falei assim, eu gostei das borboletinhas, eu fiz as borboletinhas. Então tem vezes que eu faço os vídeos, aparecem, e tem gente que, dependendo se tem pessoas que querem me atacar,
atacam através da minha tatuagem. Mas, assim, não... tem coisas que falo que me importa sim, se eu falar que não me importa, tem coisas assim que você deixa assim um pouco magoada, né? Porque assim, eu acho assim, gente, o corpo é de cada um. Deus deu livre-arbítrio para cada um. Cada um vai dar conta de si, para Deus. Então, quando a pessoa, teve uma pessoa que falou, teve 3 pessoas, teve outra pessoa que falou assim, se não fosse essa tatuagem, o vídeo seria melhor. O que tem a ver a tatuagem com o vídeo, né? Aí eu falei assim, é só você não fazer no seu corpo, né? Então, assim, tem gente que é contra, tem gente que não gosta. Então, tudo bem, tudo bem. Eu falo assim, o que eu gosto, o outro não gosta. É a mesma coisa numa comida. Tem gente que gosta de um tipo de comida, tem gente que gosta de outro tipo de comida. Não é por isso que você tem que empurrar de goela abaixo, entendeu? Porque hoje eu falo assim, nós estamos num país democrático. Não é por isso que, não, vou ter que fazer o que a sociedade gosta. Não, eu vou fazer o que eu gosto. Hoje eu falo assim, gente, isso eu tô falando para vocês também. Para de querer a validação das pessoas. Pare, sabe? Porque quando você estiver na pior, essas pessoas que te validaram, essas pessoas que te julgaram, elas vão sumir todas. Todas, quando você estiver na pior. É raro uma pessoa que fica para vir te estender a mão, para vir te ajudar. É raro. Mas isso é muito raro mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. É muito raro. Aquela pessoa que quando você estiver lá na pior, às vezes doente, essa pessoa vai vir te estender a mão. Por que essa pessoa não vai vir te estender a mão? Tem vários fatores. Não quer pegar o problema para ela, medo de você pedir dinheiro, por isso que ela some. Medo de você estar na pior, estar sem dinheiro e você pedir dinheiro e ela não ter coragem de falar não. E muitas só queria você quando você tinha alguma coisa para oferecer. Aí tem aqueles que é amigo, amigo de verdade, que vão ficar realmente do seu lado, gente, mas é muito raro, porque a maioria das pessoas que a gente conversa fala assim: eu tinha amigos quando eu tinha uma condição financeira melhor. Depois que a minha condição financeira caiu, porque como eu falei, a vida da gente não é linear, a vida da gente é de altos e baixos. A gente está lá em cima, não sei, acontece alguma coisa, ou a gente, às vezes eu falo isso, né, que a gente distancia um pouco de Deus, Deus fala assim, epa, abaixa um pouco, para com essa arrogância, abaixa um pouco, que quem está no comando aqui sou eu. Então, assim, tem vezes que eu acho assim que é Deus mostrando que a gente tem que abaixar um pouquinho a bola. Aí a gente dá uma caidinha. E tem muita gente que falou, nessa caidinha que deu, a maioria dos amigos, ó, sumiram todos. Todos, todos, todos. E às vezes eu coloco assim também, né? Que às vezes a gente realmente fica sem amigos quando a gente passa por essas situações, porque eu falo assim, talvez é uma libertação, que não era pra gente ter esse amigo mesmo, ou é aquele momento que a gente não é para ter ninguém mesmo, que a gente é para ter só Deus e nós. É só, é tete a tete ali, sabe? É só a gente conversando com Deus. Mais ninguém interferindo na nossa vida. Porque quando você tem muita gente ao redor, muita gente vai ficar dando palpite na sua vida. Cada um vem com palpite diferente, né? Porque eu sempre falo assim, é muito fácil eu chegar e resolver a sua vida. Se você contar a sua vida para mim, eu vou resolver ela em 5 minutos. Só que se eu pegar a sua vida para mim, eu não vou conseguir resolver. Então a vida dos outros é muito fácil resolver. Então, às vezes, para não ficar com conversinhas, sabe, conversinhas paralelas, eu acho assim, sabe, que tem vezes que Deus mesmo afasta essas pessoas da gente para ficar só nós e Deus, para Deus conseguir fazer a obra dele na nossa vida, para não ter interferência de ninguém. Então sempre eu penso nisso, sabe? Que tem hora que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho, a gente está com Deus, que é o melhor amigo de todos, né? Que a gente está com Deus porque a gente precisa ouvir a voz dele. A gente não precisa ouvir mais a voz de ninguém aqui na nossa cabeça, só a voz de Deus. E se tiver outras pessoas, sim, vai ter interferência, sim. A gente vai ficar assim, sem saber o que a gente faz. Então, gente,
O vídeo de hoje era esse que eu não sei se foi um desabafo, mas assim, eu queria mais falar assim, que eu comecei o vídeo aqui no YouTube agora, né, em fevereiro, eu estava com 56 anos, era uma coisa que era para ter começado há 5 anos atrás. Tem gente que fala que eu tô muito velha para começar a fazer vídeo, mas eu falo, gente, a velhice está na cabeça de cada um. Eu falo assim, eu tenho a minha cabeça mais de jovem, então bola para frente, né? Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, comente. Se tiver hypa meu vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.